altura, lá estaria o Senhor. Mas se ele descesse, aleluia, na mais profunda das profundezas, ele também estaria. E o salmista Davi, ele fala que tal coisa é maravilhosa para ele. Então, meus irmãos, por conta disso, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o nome santo do Senhor. Porque se nós formos fazer uma retrospectiva, nós vamos perceber que nenhum de nós somos dignos de até mesmo estarmos aqui, ou até mesmo de estar em nosso lar neste momento. Você que está no teu lar, nos assistindo, aleluia, somos dignos de acessar uma palavra como esta, que é a palavra do Senhor, né? Então nós estamos felizes em saber que mesmo em meio, né, a essa dificuldade que todos nós estamos passando, aleluia, glórias a Deus, mesmo diante de tudo isso, podemos contemplar que Deus é conosco, aleluia, e tem nos dado força, tem nos dado coragem, perseverança, para que nós possamos caminhar e caminharmos a passos largos, né? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Que você que está do outro lado neste momento, meu irmão, aleluia, não venha se frustrar diante da adversidade que nós estamos atravessando. Que você não venha se frustrar, aleluia, de tal maneira a ponto de entender ou achar que o Senhor não está contigo. Deus é a tua fortaleza, Deus é o nosso refúgio e o nosso baluarte, né? Eu quero que você que está conosco aqui nesta noite, abra aí a palavra do Senhor, glórias a Deus, lá em 1 Samuel. Você que está em casa, abra também aí a sua Bíblia neste momento, lá em 1 Samuel capítulo 16, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 12. Do versículo 10 até o versículo 12. De 1 Samuel capítulo 16. Então você que está na tua casa, eu sei que não dá para você acessar pelo seu celular, porque você está nos assistindo. Mas dá para você pegar a Bíblia aí que está na sua estante, né? Aleluia, glórias a Deus, e acompanhar essa leitura conosco nesta noite, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. 16, a partir do versículo 10. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. Em algumas traduções diz: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer usar o menor. Eu estava na minha casa agora à tarde, tendo o privilégio, depois de ter trabalhado um pouco, tendo o privilégio de entrar na palavra do Senhor e pedir para o Senhor, aleluia, que falasse comigo, para que eu pudesse, aleluia, nesta noite, transferir uma mensagem, aleluia, não uma mensagem vinda do meu coração, não uma mensagem conforme o meu querer, conforme, aleluia, o que eu acho que tem que ser pregado. Mas eu pedi ao Senhor para que Ele colocasse uma palavra em meu coração e que esta palavra viesse direto do trono dEle. Aleluia. E quando eu li esse texto, aleluia, em 1 Samuel, capítulo 10, ou melhor, capítulo 16, a partir do versículo 10, até o versículo 12, que nós acabamos de ler, eu vejo Deus fazendo algo de especial na vida de um homem. Aleluia. Deus é bom e Ele é tremendo, aleluia, e quando Ele escolhe um ser humano, quando Ele escolhe uma pessoa para executar um serviço em prol da tua obra, o que nós temos que entender, aleluia, que é Ele que prepara, aleluia, é Ele que gabarita esta pessoa para que a mesma esteja apta, aleluia, para assim executar o projeto de Deus aqui na terra. Então, quando eu li esses versículos aqui, eu entendi que realmente o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. É o Deus, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. É o Deus que faz brotar água da rocha. É o Deus que faz aquilo, aleluia, que nós como seres humanos não podemos fazer. Aleluia, e às vezes nós queremos até mesmo questionar, aleluia, mas por que que Deus age dessa natureza? Aleluia, na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Aleluia, e Deus colocara em meu coração algo, aleluia, para falar aos corações dos irmãos esta noite. Deus faz desta maneira para mostrar para nós, aleluia, que Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, justamente para confundir a ótica humana. Aleluia, o que nós temos que entender, aleluia, que quando Deus, Ele traça um propósito, quando Deus traça um plano, ainda que se levante, aleluia, uma multidão de inimigos, para que o propósito de Deus, para que o plano de Deus não seja executado, aleluia, todos esses inimigos cairão por terra e o nome do Senhor será glorificado e exaltado no nome santo de Jesus, porque Ele é Deus e Ele traz a existência, aleluia, como diz a palavra dEle, as coisas que ainda não são, Ele traz a existência porque Ele tem poder para tal coisa. Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 4, no versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então nós vemos aqui que Deus, aleluia, tinha um projeto para realizar na vida de Davi.
E nós vemos aqui, aleluia, que humanamente seria impossível um sujeito como Davi, diante da situação que ele se encontrava, aleluia, se tornar quem ele se tornou. Quando nós vemos dentro da palavra do Senhor, aleluia, o próprio Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, aleluia, Samuel, ele olha para o primeiro filho de Jessé e ele entende que certamente seria aquele menino. Por que seria aquele menino? Afinal de contas, aquele menino chamara a atenção. Aquele menino, aleluia, ele fazia parte do exército de Israel. Aleluia, mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, olha, Deus não está preocupado, aleluia, em qual escala ou em qual faixa social você está. Deus, aleluia, está preocupado de encontrar nesses últimos dias pessoas que tenham um coração, aleluia, de verdadeiros adoradores, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então Deus não estava preocupado pela aparência, aleluia, do filho de Jessé, mas Deus estava procurando um homem, como diz na tua palavra, um homem segundo o teu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, quantas vezes nós como seres humanos, aleluia, queremos diagnosticar uma pessoa, ou dar-nos um veredito para uma pessoa, aleluia, pelo que ela é, pelo aquilo que nós vemos, por conta que muitas das vezes nós, aleluia, somos seletistas, queremos, aleluia, sempre privilegiar as pessoas que nos chamam a atenção, aleluia, mas a palavra de Deus diz que passou do primeiro até o 7º filho de Jessé, e Deus não se atentou para nenhum daqueles meninos, porque o projeto de Deus estava justamente para se cumprir na vida de Davi. Por isso eu digo para você, aleluia, que está comigo, você que está do outro lado, não se preocupa, irmão, aleluia, neste momento talvez você está indagando a si mesmo, quando é que vai chegar a minha vez? Porque nós ficamos, aleluia, precipitados, ficamos preocupados diante de algumas circunstâncias que nos arrodeiam, achando que nós nunca vamos conseguir chegar, que nós nunca vamos conseguir vencer, aleluia, mas eu quero dizer para você, meu irmão, olha, Deus está contigo nesta peleja e o seu momento vai chegar, a sua hora vai chegar e Deus vai tirar você, ainda que você esteja na sarjeta, ainda que você esteja num calabouço, ainda que você esteja num vale do esquecimento, quem sabe você está lá em Lodebar, quem sabe você está na cidade do esquecimento, num lugar, aleluia, que ninguém mais se lembra de você, aleluia, mas o seu nome está registrado no caderno de Deus, e Deus, aleluia, logo mais irá te chamar para confundir aqueles que estão do teu lado, quem sabe muitas vezes meneando a cabeça, dizendo que você é um derrotado, dizendo, aleluia, que você não irá vencer. Eu digo para você, assim como nós ouvimos aqui na introdução desse culto, quando o nosso irmão Marcos leu, aleluia, lá em Josué capítulo 1, em que, aleluia, a palavra de Deus só nos diz, olha, seja corajoso, tem de bom ânimo, porque se você, aleluia, assim fizer, Deus estará contigo e não tem inimigo que terá força, aleluia, para sufocar os projetos de Deus sobre a tua vida, meu irmão.
Você que está do outro lado, aleluia, fique com esta palavra, entendendo que Deus sempre tem o melhor, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Agora o que falta, aleluia, o que nos cabe é ajustarmos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Você já ajustou a sua vontade com a vontade do Senhor? Pergunta para o seu irmão aí, você já ajustou a sua vontade com a vontade do Senhor? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vontade tem que ser soberana, aleluia, aleluia, glórias a Deus. A soberania que tem que prevalecer é a soberania do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Mas eu digo para você nesta noite, Deus quer escolher o menor. Se faça pequeno, aleluia, que Deus te tornará grande. Se nós formos observar na palavra do Senhor, irmãos, aleluia, nós vamos perceber que Davi, aleluia, glórias a Deus, diante de algumas situações, havia algumas coisas em Davi que de forma direta o desabonava para que ele nunca se tornasse rei de Israel. Mas quando Deus quer mudar a história de um homem, Ele muda por completo. Então quero trazer aqui 5 situações, aleluia, 5 situações que tirava qualquer probabilidade ou possibilidade, aleluia, para que Davi se tornasse rei de Israel. A primeira que nós vamos ver aqui, a palavra de Deus diz que Davi, ele era, aleluia, o menor. Ele era o mais novo da sua casa. Se você for pegar na história, na cultura melhor daquele povo, aleluia, até mesmo quando se tratava de algo de grande responsabilidade, naquele período, ou seja, quando o pai de uma família, ele faltava, ali agora todas as funções de maior responsabilidade era delegada ao filho mais velho. Então, se nós formos observar, Davi estava num 8º plano. Ele era o menor. Ninguém dava nada por Davi. Talvez as pessoas estão olhando para você, subestimando a sua pessoa, mas eu quero que você nesta noite entenda, ainda que você seja pequeno, mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso se sinta grande nesta noite, porque o Deus Todo-Poderoso habita em você e por conta disso Ele vai te revestir da sua graça. Da sua graça. Ser menor, irmãos, não é brincadeira. Se nós formos pegar, não precisa retroceder muito tempo, mas se você retroceder aí 10, 20, 30 anos, você vai perceber que na cultura, aleluia, até mesmo nessa sociedade que nós estamos inseridos, as pessoas que têm muita dificuldade, imagina que quando a mãe, eu sou um sujeito da roça e posso falar isso com propriedade. Então quando a mãe preparava lá o alimento, aleluia, para dar para os seus filhos, o filho mais velho, ele era aquele que tinha prioridade. Então se sobrasse lá um caldinho, um pezinho da galinha para o mais novo, ele já tinha que se sentir contentamento no seu coração, por conta que a prioridade era de cima para baixo. E às vezes a mãe falava bem assim, não, é que fulano de tal trabalhou o dia inteiro, precisa comer. Aí o pequenininho, o mais novo, ficava ali esperando vir alguma rapinha ali, para ele também comer alguma coisa.
Agora você imagina dentro dessa cultura. E apesar, aleluia, de tudo isso, você imagina a responsabilidade que Davi tinha. Davi não prestava, talvez, aos olhos da sua família, para muitas outras coisas, mas ele servia para cuidar de ovelha. Ele servia, aleluia, para cuidar dos animais, que trazia o sustento, aleluia, para a sua família. Eu quero dizer para você, meu irmão, olha, se a sua família até agora não tem reconhecido o sacrifício que você tem feito em prol, aleluia, desta prole, olha, Deus está agindo no meio da sua família, para que eles enxerguem que é o momento deles também te honrar. Aleluia. Então ser o menor não era fácil. Se nós formos observar lá em Samuel, capítulo 16, no versículo 11, fala: quando Samuel pergunta, acabaram os rapazes? Ou acabaram os mancebos? Ou acabaram os moços? Aí é que Jessé lembra, falta ainda o menor. O povo pode esquecer de você, meu irmão, mas Deus está lembrando de ti. E o teu nome está escrito no livro da vida. Eu acho lindo quando nós, aleluia, como pecadores que somos, como falhos que somos, entendemos que ainda, como diz a palavra do Senhor, que o meu pai e a minha mãe, os meus parentes, venham me abandonar ou venham esquecer de mim. Deus jamais se esquecerá de um filho seu. Então se alegra. O teu nome está escrito no livro da vida. Um dia, aleluia, os discípulos chegaram diante de Jesus maravilhados. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que Jesus os deu autoridade para pisar em serpente e escorpião, para pregar o evangelho. E eles saíram, pregaram o evangelho, e quando eles voltaram atônitos diante de tudo o que havia acontecido. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus vira para eles e fala bem assim: olha, não fique alegre por conta disso, mas alegrei-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Deus jamais se esquecerá de nós. Deus nos ama de forma incondicional. Incondicional, irmão. De forma incondicional. Quando nós vemos lá em João capítulo 1, diz a palavra do Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira, olha aqui, amor incondicional. Então Deus sempre se lembrará. Deus sempre se lembrará. Então, ainda que você seja o menor, ainda que você seja o esquecido na tua casa, não se preocupe, porque Deus estará contigo. Não se preocupe. Mais uma situação que tirava qualquer probabilidade de Davi se tornar rei de Israel. É porque Davi, para começar, não era filho de rei, irmãos. Você pega, aleluia, em toda a história dos reinos, o que acontecia? O reinado passava sempre de pai para filho. De pai para filho. Então, humanamente, se nós formos analisar dentro desse texto, quem era para ser o rei de Israel? Era Jonatas. Davi nem sequer tinha o sangue de Saul. Mas nem distante, não tinha nenhum grau parentesco para que ele se tornasse rei de Israel. Você está entendendo, irmão, que Deus confunde a ótica humana quando Ele quer fazer algo para mostrar para nós que é Ele que manda em todos os sistemas? Você está entendendo?
Então o camarada não era filho de rei e se tornou rei. Talvez você, meu irmão, aleluia, nasceu no lugar, aleluia, e por conta que você nasceu neste lugar, você se encontra em uma situação e que você está falando meio assim: mas eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não, meu irmão, você não vai morrer desse jeito, porque antes de você morrer, Deus irá mudar sua história por completo. Deus está traçando uma nova história para que você possa vivenciar aqui nessa terra e que você possa glorificar o nome santo dele e dizer: olha, realmente Deus é Deus. Nós vemos na palavra do Senhor, irmãos, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que Abraão, um homem de muitas posses, mas faltava algo para ele. E um dia ele vira para Deus e fala bem assim: olha, você imagina Abraão, decepcionado. Olha, Deus, certamente o meu sócio, o meu herdeiro, será o meu servo mais antigo, o Damasceno. Mas Deus tinha uma história para Abraão. Deus havia feito uma promessa para Abraão. E as promessas de Deus, meu irmão, nunca caem por terra. Passará céu, terra e mar, mas a palavra de Deus não há de passar. E aí nós vamos ver, aleluia, que Deus mostra para Abraão, aleluia, que ele haveria de ter um filho. E era o seu filho, alguém gerado por ele, que haveria de herdar tudo que era dele. E eu acho interessante, por isso que eu quero dizer para vocês, meu irmão, que Deus traz à existência, ou chama à existência, aquilo que ainda nem existe. É tanto que Deus vira para Abraão e fala assim: olha, quando você sair por aí e alguém perguntar quem é você, você vai falar assim, bem assim: eu sou pai de multidão de nações. Não tinha um filho ainda, irmãos. Você imagina que depois que Deus fala isso com Abraão, aonde ele vai, aleluia, agora ele começa a falar: eu sou pai de multidões. Porque ele começa a acreditar na promessa de Deus. Porque ele começa a entender que quem ia trabalhar de forma extraordinária era Deus, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz: olha, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. O camarada não tinha um filho, seu Carlos. E Deus manda, você imagina Deus batendo um papo com Abraão. Eu quero conjecturar a situação. E fala para ele: olha, saia da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que as pode contar. Eu quero entender Abraão tentando contar aquelas estrelas, de forma que ele se atrapalhe. E Deus fala: assim será a sua descendência aqui na terra. Conta os grãos da areia do mar. Isso é lindo demais, irmãos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, na ótica humana, muitos estão falando que nós somos derrotados, que nós somos perdedores, olha, que nós não vamos conseguir vencer nunca, porque nós fazemos parte de uma geração
Ou nós fazemos parte de uma família que nunca teve nada e por conta disso nós vamos morrer do mesmo jeito. Isso é coisa do diabo, irmãos, aleluia, para frustrar a expectativa que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida. Somente creia. Que Deus muda a história. A terceira situação que tirava Davi de qualquer probabilidade ou possibilidade de se tornar rei de Israel. Irmãos, quando você está andando no meio de um grupo, que este grupo te dá a mão e fala, vamos que nós estamos juntos. Beleza, é bom. Mas quando você está andando no meio da multidão e que ao mesmo tempo parece que você está sozinho, é horrível. Então Davi, ele era desprezado, apesar de ter uma família composta, ou seja, pelo seu pai, pela sua mãe, mais 7 irmãos. Uma família relativamente grande. Davi era desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Prova disso nós temos quando Davi, ele vai pelejar, um pouco antes dele pelejar com o gigante, que ele chega para o irmão dele e pergunta o que está acontecendo. O irmão dele não quer nem conversa. E fala para ele, quem que você pensa que é? Quer dizer, o menino estava indo levar comida, irmãos. Estava indo levar alimento para os trastes. E mesmo assim ainda é rejeitado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não se preocupa. Deus é a nossa bandeira. A Bíblia diz, aleluia, que há amigos mais chegados do que o irmão. Se alguém que está na tua casa não está te dando valor, aleluia, eu quero dizer para você que Deus é capaz de levantar pessoas lá de fora para estender a mão em seu favor. Ninguém imaginava como é que Davi ia conseguir chegar até o palácio, ou seja, se tornar rei. Mas a Bíblia diz que um dia, depois que Deus retira o seu espírito de Saul e permite que um espírito maligno da parte do próprio Deus atormente Saul, alguém que está lá num palácio, aleluia, fala bem assim, olha, eu conheço alguém, o filho de Jessé, se eu chamar ele e ele tocar essa harpa, esse inimigo vai ter que sair. Então, enquanto os de casa não estão lembrando, Deus está usando pessoas lá fora para mostrar que há potencial em você. Isso é lindo demais, meus irmãos. Quarto, não quero demorar, não quero ser muito extenso. A quarta situação que tirava Davi de qualquer possibilidade de ser rei. Davi não era rico, pobretão, irmãos. Porque quando o camarada é rico, se dá um jeito, né? Dá um jeito de encaixar ele lá. É mais ou menos o que acontece com o futebol hoje, né? Antigamente o camarada entrava no futebol profissional por conta do quê? Por conta do seu potencial. Hoje não. Hoje, se não tiver o QI ou quem indicou, não vai entrar. Então uma seleção, aleluia, para o futebol hoje é pelo que o camarada tem, de qual família ele pertence. Agora você imagina Davi, pobre, cuidando de ovelha, cheio de carrapato,
Provavelmente que não tinha uma roupa que chamava a atenção de alguém. Agora, como que um camarada desse vai se tornar rei, irmãos? Humanamente falando, esquece. É mais ou menos o camarada cruzar o braço e falar assim: olha, realmente, para mim não tem jeito, eu estou no fundo do poço, aleluia. Mas Deus vem e muda a história para mostrar que Ele é Deus. E quando Ele quer trabalhar, não importa o que nós pensamos ou o que nós deixamos de pensar, Ele entra na história do ser humano e muda ela por completo para que os planos dele sejam realizados. Cuidar de animais, irmãos, não era um negócio muito bom, não. Você pode olhar que quando Deus abençoou Abraão, quando Deus abençoou Ló, você acha que era Abraão e Ló que cuidavam dos animais? A Bíblia diz que começou a haver meio que uma situação conflitante entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É tanto que Abraão, ele chega para Ló e fala: olha, para que não haja, né? Em outras palavras, uma situação desconfortável entre os meus pastores e os seus pastores, é melhor que a gente se separe. Então ser pastor, irmãos, não era fácil. Cuidar de animal não era fácil. Quem já cuidou de animal que já sabe. O camarada que cuida de animal, irmão, estou falando do camarada que cuida de animal. Você imagina um vaqueiro. Quem sabe o que é um vaqueiro? Alguém sabe aqui o que é um vaqueiro, irmãos? Vaqueiro cuida do quê? Vaqueiro cuida do quê? De gados, né? Cuida de cavalo, cuida de égua, de jegue, de tudo que é animal quadrúpedes, né? O vaqueiro cuida. Só que chega próximo de um vaqueiro quando ele acabou de vir do campo. Camarada fede, irmãos. Fede. Então qual era a probabilidade de Davi se tornar rei? Nenhum. Mas Deus mudou uma história de Davi. E você sabe por que Deus mudou uma história de Davi? Porque Davi era um homem segundo o teu coração. Davi era um homem, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor, que amava as pessoas. E sabia ou conhecia melhor aquela questão da autoridade que era concedido para alguém. É lindo demais quando nós vamos ver a história de Davi. Tem gente que acha, irmãos, aleluia, que Davi caiu de paraquedas simplesmente e Deus o honrou porque tinha que honrar. Não, Davi também pagou alto preço. Ele fez por onde? Você sabe qual é o grande problema que nós hoje muitas vezes deixamos de conquistar? Porque a gente não quer abaixar a cabeça. E quando a gente não abaixa a cabeça, é tendencioso que nós sejamos derrotados. Então Davi conhecia o princípio de autoridade, mesmo diante dos seus inimigos. Nós vemos uma passagem na palavra do Senhor, que quando Saul era o pior inimigo de Davi. A Bíblia diz que um determinado dia, Davi e os seus soldados se depara com Saul. E Saul estava dormindo. Davi teve toda a chance de tirar a vida de Saul, mas Davi não tirou, porque ele conhecia um princípio de autoridade. Ele olha para Saul e alguém fala para ele: olha, meu senhor, vamos acabar com ele agora, vamos tirar a vida dele agora. Davi vira para aquele homem e fala assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mesmo ele tendo toda a oportunidade,
de destruir o seu algoz. Ele não destrói, porque ele conhece o princípio de autoridade. A quinta situação que tirava Davi de qualquer possibilidade de ser rei. Ele não tinha experiência, irmãos. Davi podia cuidar muito bem de ovelha, trazendo-os para os dias de hoje. Davi podia saber cuidar muito bem de jumento, de vaca, de cavalo, de boi, de cabrito. Mas Davi não tinha experiência como rei. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta noite: não se preocupe, não se precipite diante de algumas vitórias que você acha que já é o tempo de você alcançá-las. Porque primeiro Deus vai te preparar. Primeiro Deus prepara, irmão. Por que a gente vê um monte de crente hoje frustrado? O camarada, ele quer começar a dirigir, mas antes dele começar a dirigir, ele fala assim: Deus me dá um carro. E Deus dá um carro para ele. Ele pega o carro, não sabe dirigir, sai se arrebentando por aí. Como é que Deus vai colocar uma ferramenta em nossas mãos se nós não sabemos manusear essa ferramenta? Primeiro Ele vai nos preparar. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai te preparar primeiro, para depois colocar a ferramenta em tua mão. Nós vemos na palavra do Senhor que a forma de Deus preparar Davi primeiro foi fazer com que, aleluia, aquele espírito maligno atormentasse Saul. Para quê? Para que Davi fosse para o palácio. Você imagina Davi olhando, porque Davi depois se tornou pajem, né? De Samuel, de Saul melhor. Então você imagina Davi aprendendo toda aquela situação, vendo tudo o que acontecia, tudo que um rei tinha que fazer. Então quando ele tomou posse do reinado, Davi, que agora era um homem que não tinha experiência nenhuma, Deus o encheu de experiência. Nós vamos ver na palavra do Senhor que quando Davi estava na caverna de Adulão, você imagina que Davi ainda não tinha experiência, nem mesmo como soldado, estava fugindo do seu inimigo, mas a palavra de Deus diz que agora, aqueles homens que faziam parte, entre aspas, daquela sociedade, tudo que não prestava, era ladrão, era prostituto, tudo que era encrenca, tudo que era tranqueira, precisando fugir da cidade, foram para onde Davi estava. E quando eles chegaram lá, aleluia, tudo isso é o trabalhar de Deus, irmãos, que muitas vezes a gente não entende. Deus estava preparando Davi para que Davi se tornasse, aleluia, um líder, assim como o mundo até hoje nunca teve. Davi estava naquela caverna, e aqueles homens tudo tranqueira, um monte de encrenca, tudo fugitivo da polícia. Chega diante de Davi e fala: Davi, se torna agora o nosso general. Você está entendendo, irmãos? Então quem não era experiente, quem não tinha experiência nenhuma, Deus foi preparando o cenário para que Davi um dia se tornasse rei. Eu pergunto para você, o que você quer ser, meu irmão? Todo mundo tem objetivo, todo mundo tem sonho. Eu pergunto para você, o que você quer ser? Deus nos diz aqui nesta noite que Ele quer usar o menor. O que você quer ser? Vocês não querem ser nada, meus irmãos? Não tem mais sonho? Amém.
Espera, seu Carlos, nunca é tarde. Espera. Davi falou bem assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Você entendeu essa risada aí, né, seu Carlos? Como se diz, não vai acontecer nunca. Você entendeu, né? É, seu Carlos, tá vendo aí? Não é à toa que Deus fala com a gente. Eu digo para vocês, irmãos, nunca é tarde. E a nossa esperança, ela não pode morrer. Tem gente que fala assim: a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu um dia e ressuscitou no terceiro dia. Amém, eu creio no nome de Jesus. É, né? Amém, eu creio. Tá vendo? Diante, irmãos, da expectativa humana, a gente olha, né, para uma situação como a deles e diz bem assim: não tem jeito, porque tanta gente já falou, tanta gente já pregou. Irmãos, fica tranquilo, porque o tempo é de Deus. É o Kairós, é o tempo de Deus. E Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, justamente para nos confundir. Amém, meus irmãos? Então fique com esta palavra nesta noite. Não deixe o seu sonho morrer. Não deixe os seus sonhos se apagarem, tá? Continua sonhando. Continua esperando. Continua acreditando. Continua entendendo, aleluia, que se Deus quiser, Ele muda a sua história amanhã mesmo. Se Deus quiser, quando você sair daqui agora, aleluia, quando você colocar o seu pé lá fora, aleluia, Ele já está mudando a sua história por completo. Só para te mostrar que Ele é Deus e para que os projetos dEle sejam realizados em nossas vidas. Querido, você que está do outro lado, fique com esta palavra no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande beijo no teu coração, obrigado por estar conosco, que a paz de Cristo venha a ser sobre vocês. Quer louvar um cântico abençoado? Tá? Tem 10 minutos. Nós vamos até fazer assim, ó. Quem trouxe oferta, irmãos? Trouxe oferta? Então, Marcos, só se for para mim, coloca aqui rapidinho do lado, enquanto o irmão Nascimento, aleluia, vai, glórias a Deus, louvar o Senhor. Nós vamos ofertar e depois que ele terminar de louvar, eu oro pelas ofertas. Então você que trouxe, pode vir aqui, meu irmão, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor.